Temos uma outra inscrição aqui, a Alessandra Pereira, que é uma estudante da Unigran. Eu acho que ela gostaria de falar no microfone, Alessandra. Ela não pôs aqui a perguntinha. Bom dia. Só queria dar um depoimento. A minha mãe, ela é paliativa. Vou tentar não chorar. A minha mãe sofreu um acidente de moto. E ela ficou 14 dias entubada. Durante não tem, ela teve uma parada cardíaca. Aí ela voltou. Depois ela saiu da UTI, ela foi para cuidados paliativos. Eu sou estudante de enfermagem e eu ainda não sabia muito sobre cuidados paliativos. Aí quando falou assim, sua mãe vai para cuidados paliativos, eu pensava, minha mãe vai morrer. Cuidados paliativos, aí quando chegou no setor dos cuidados paliativos, veio a psicóloga conversar comigo, falar o que eram cuidados paliativos. Para mim foi muito difícil. Só que aí, conforme o tempo foi passando, eu fui aprendendo como que é o cuidado paliativo. Aí a minha mãe fez traqueostomia, ficou 25 dias na Santa Casa, depois ela foi para o São Julião. E lá eu também fui muito bem atendida, fui bem acolhida. E ela ficou 4 meses internada durante esse tempo. E, assim, sempre psicólogo, todo mundo sempre vinha conversar para falar como seria. A minha mãe, depois de 4 meses, ela foi para casa. E quando falou assim, agora ela vai receber alta. Para mim foi um baque. Falei assim, agora, o que eu vou fazer com a minha mãe desse jeito? Só eu e o meu padrasto. O começo foi bem difícil. O medo dela morrer. Só que aí, conforme o tempo foi passando, ela estabilizou mais ainda. Ela ainda está em cuidados paliativos, já faz 2 anos. Eu cuido dela. E quando ela estava acamada, ela teve Covid. Ficou 15 dias internada no hospital regional. E foi muito bem atendida. E eu acho muito importante a equipe, os psicólogos, conversar com o paciente. Eu sou da área da saúde, então tinha um pouquinho assim, de conhecimento. Só que as pessoas que não é muito difícil. Você recebeu uma notícia que a sua mãe vai ficar em estado vegetativo, vai ficar, não tem volta, por conta do acidente. A lesão que ela teve é irreversível, não tem tratamento, nem cura, mas ela está bem. E assim, eu gostei muito dessa parte do cuidado paliativo, e eu quero trabalhar nessa área, porque é uma coisa que eu aprendi muito, com a experiência com a minha mãe que eu tive. Então, eu acho muito importante conversar com o acompanhante, explicar como que é. Ela teve o acompanhamento pelo SAD, é um programa muito bom. Me ajudou muito e eu acho muito importante isso. A equipe em si. Quando a minha mãe foi receber alta, eles conversaram, acho que teve umas 3 reuniões, perguntando como seria em casa, o que a gente ia fazer, como lidar com isso. E nesse tempo, quando a minha mãe sofreu acidente, eu não tenho o apoio da minha família. Então, assim, é muito difícil. Você fala assim, nossa, será que eu vou ter o apoio de alguém? Então, eu não tive. Eu tive apoio só do meu padrasto, de 2 amigas da minha mãe. E minha mãe era uma pessoa muito alegre, feliz, cheia de amizades. E quando ela ficou desse jeito, todo mundo sumiu. Então, assim, eu aprendi muita coisa. Que na saúde você é rodeado de pessoas. Só que na doença, não. Você vê que são as pessoas verdadeiras. Isso foi muito importante para mim. Eu ainda sou nova, tenho 23 anos. A minha mãe está com 45.
E eu vou continuar cuidando dela. Ela está estável, isso é o mais importante. Ela não teve melhoras no quadro dela, também não piorou. E eu só queria agradecer, porque a equipe é muito importante para o paciente e também para o acompanhante que está ali, para o paciente paliativo. E é isso. Obrigada, Alessandra, por ter compartilhado com a gente essa sua vivência. E que bom que você está podendo ter oportunidade, primeiro, de estar com a sua mãe. E segundo, de você estar convivendo com pessoas que te tragam conhecimento, que te tragam suporte, para você passar por isso de forma mais tranquila, né? E você vai ver que, talvez, com os conhecimentos que você vai adquirindo sobre cuidados paliativos, isso vai fazer com que você passe por isso e a ajude a passar por isso de forma melhor, com menos sofrimento, que esse é o grande objetivo, né, do cuidado paliativo. Você vai ver que seu caminho vai ficar menos doloroso, menos sofrido com o apoio de todo mundo, né? E a gente vê que, na verdade, até gostaria de pedir uma contribuição da Michele, que é enfermeira paliativista, né, Michele, que está na coordenação das doenças crônicas, e a gente sabe que, hoje em dia, essas situações acontecem, e é difícil a gente lidar com isso, né, com as doenças crônicas, do paciente que sai do hospital, vai para casa, né, e a gente, às vezes, tem uma dificuldade em instituir uma rede de apoio para esses pacientes. Eu acho que você pode passar para a gente a sua experiência hoje na coordenação das doenças crônicas no Estado, as dificuldades que a gente enfrenta, mas que a vontade que a gente tem mesmo é de sempre de acolher, de trazer conhecimento, de poder confortar, né, assim como essa história que a Alessandra nos compartilhou. Bom dia, obrigada pela partilha, né, dessa história. E a partir daí a gente conseguiu identificar vários pontos de atenção, né? Então, nós que no Estado pensamos em rede e temos que pensar nisso, então, algumas coisas que a doutora Maria Júlia trouxe como desafio, e eu vou juntar as duas falas, que é quanto que a gente precisa entender e desmistificar cuidados paliativos, principalmente para a população. Então, acho que essa é uma primeira grande missão de fortalecimento comunitário, para que a gente possa, então, compor um primeiro movimento que é muito importante, o disseminar o conhecimento para as pessoas, os não convertidos, né, professora? Porque é muito importante, isso vai trazer engajamento. Isso vai trazer também com que as pessoas não se assustem da oferta desse serviço, porque é muito comum que as pessoas digam, não quero cuidados paliativos. Então, a gente passa também por essa questão. A segunda coisa é pensar em rede. Então, se a gente, no ideal, que todos os pontos de atenção que compõem a rede, nós temos vários serviços, não significa que esses serviços se conversem. Então, a rede traz a conversa, ela traz a comunicação entre os serviços. Então, lá na atenção primária, nós que estamos nas condições crônicas, o que acontece? Não é surpresa no diagnóstico de uma situação. Então, esse é um paciente que ele não é diferente do agudo, ele pode agudizar em alguns momentos, mas ele vai ter um curso crônico. E aí, dependendo da condição, ele vai acionar diferentes pontos de atenção conforme as suas necessidades ao longo da vida. E é essa a missão maior da gente ter esses pontos de atenção qualificados. Então, a atenção primária, quando você tem o diagnóstico, a atenção primária é a primeira a entender, porque esse paciente ele mora, ele pertence àquele território. Então, num primeiro momento, a atenção primária vai fazer uma série de intervenções. Então, é o primeiro ponto, a dinamicidade do território onde ele mora, e o primeiro ponto de atenção e a grande porta de entrada vai ser a atenção primária. Depois dessa atenção primária, aí a gente vai falar do ideal, vai construir um plano de cuidado, esse plano de cuidado pode ser compartilhado, em alguns momentos esse paciente vai acessar a atenção especializada, ambulatorial ou hospitalar, conforme o curso da condição dele. E aí, quem a gente tem lá nesse serviço? Uma equipe composta, então, com um conhecimento mínimo de cuidados paliativos gerais, que pode atender uma série de condições, e que, conforme a necessidade, vai agregando mais ferramentas. Então, nós vamos trabalhando. O SAD pertence à atenção especializada. Então, é um outro ponto de atenção
Por quê? Algumas pessoas não vão ficar o tempo todo no hospital. Então, há uma necessidade de deshospitalização de forma muito responsável, senão vai ser a desova, como o Alexandre falou ontem. Né? Então, a gente precisa ampliar o modelo de atenção SAD também para essas condições. E ele fica na atenção especializada, o SAD. Então, a gente tem diferentes atores, diferentes serviços para compor essa rede. E na história que a colega trouxe, é exatamente isso. Esse paciente vai ter diferentes necessidades ao longo do caminho. E esses serviços precisam estar preparados. Outro ponto importante que ela falou foi a questão, na hora da situação difícil, as pessoas somem, né? Então, onde está a rede de apoio? Também nós precisamos, e nos outros países a gente já tem um movimento forte na Europa de fortalecimento comunitário. E hoje a gente vive numa sociedade bastante individualista, onde as pessoas perdem um pouco, né? Se preocupam com as suas condições, a sua situação e não olham para o lado. E a gente tem um resgate comunitário acontecendo na Europa, que é justamente esse fortalecimento. As famílias estão cada vez menores, a rede de apoio é muito pequena e o poder público ele consegue atuar em algumas frentes, mas não em todas. Então, resgatar alguns conceitos de humanidade e de coletivo também vão se fazer importantes nessa discussão. Então, ao longo dessa mesa, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre rede, mas foi muito oportuno essa partilha, porque ela traz exatamente todos os pontos que foram acessados. Então, nós tivemos vários pontos de atenção acessados e hoje temos uma paciente que está entregue aos cuidados compartilhados com a sua família, mas também tem uma equipe de SAD. Se agudizar, tem uma equipe antes, né, de transporte, então a gente tem o SAMU que vai fazer esse atendimento se precisar e que precisa estar totalmente coeso com o plano de cuidado que está sendo pensado para essa pessoa. Então, nós não podemos ter ninguém entrando no meio desse caminho e não entendendo o que está acontecendo. Então, o plano de cuidado antecipado é uma das ferramentas importantíssimas e ele tem que ser compartilhado com todos. Então, acho que ao longo da conversa a gente vai trazendo esses elementos. Obrigada pela partilha e obrigada, doutora Maria Júlia, por ter trazido a importância de comunicação, não só dentro da equipe, entre paciente, entre família, mas nós também, entre todos os pontos de atenção. Sem comunicação não tem rede. A gente tem cada um ofertando um serviço, mas não podemos chamar de rede, porque a rede parte da coesão, né? E com objetivo comum, com propósito e todo mundo alinhado. Se cada um está para um lado, os serviços já existem, porque os serviços existem. Se a gente for colocar aqui, todo mundo já está trabalhando. O serviço está porta aberta, está tudo acontecendo, mas ele não está em forma de rede. Perfeito, Michele. Professora Maria Júlia, a senhora vê que privilégio, né? Nós temos uma enfermeira paliativista como coordenadora das doenças crônicas do Estado, né? Eu acho que realmente, os serviços existem e o que falta agora é a gente se conversar, criar uma rede, né, Michele? Nós temos uma outra pergunta da Débora, a Débora Cristina, do Hospital Universitário, pela Clínica Médica. Ela é técnica de enfermagem, ela fala: gostaria de saber se existe um planejamento para formação e orientação aos técnicos de enfermagem. Sou técnica há 17 anos, possuo 2 pós, porém não encontro nada relacionado a cuidados paliativos voltado aos técnicos, somente para nível superior. Quem gostaria de contribuir? Por favor, Michele. É uma grande lacuna, você tem toda a razão. A gente está tendo uma experiência muito interessante. Ontem não deu, né, a programação estava intensa, a gente não conseguiu contar um pouquinho. A gente está tendo experiência lá no hospital de câncer, aqui de Campo Grande. A gente tem uma equipe executora de um PROAD, que são alguns projetos feitos por... A gente tem 9 hospitais no país que prestam serviços, entregam para o SUS a expertise nas suas diversas áreas. E o Hospital Sírio-Libanês, ele é o hospital referência para cuidados paliativos na atenção especializada. E eles fizeram um projeto muito interessante, que é o de colocar cuidados paliativos gerais em 3 componentes de serviços que podem ser do mesmo ou serviços distintos. Então, ambulatório, internação e SAD. E aqui em Mato Grosso do Sul nós fizemos então a opção pela adesão desse projeto, ele vai findar agora em dezembro, acontece lá,
E a primeira preocupação, né, uma das questões, e o Alexandre colocou ontem, a gente viu que está no caminho certo, é fazer uma capacitação. Então, todo mundo entender, e aí lá a ideia é cuidados paliativos gerais. E, quando a gente viu a oferta da plataforma do Círio, eles colocaram, claro, para nível superior, parte das atividades, o peso maior é para nível superior, mas eles tiveram o cuidado de colocar os módulos para técnicos de enfermagem, entendendo essa lacuna. Então, o próprio Círio já fez algumas aulas voltadas. Mas aí a gente foi identificar se a gente quisesse comprar esse serviço. E a gente não consegue nem comprar o serviço, porque ele não está disponível, né? Então, a gente precisa que as instituições formadoras possam enxergar também os técnicos de enfermagem para essa necessidade de formação. Então, fica um ponto, já foi detectado isso, inclusive, pelas equipes que compõem o PROAD, e o Círio já tem colocado isso nas encomendas que eles cobrem, então, para o SUS. Perfeito. Assim como os cuidadores, né? A Priscila estava aqui lembrando. Assim como os cuidadores, que às vezes são as pessoas que mais criam vínculo com os pacientes, né? É o técnico de enfermagem e o cuidador. Temos uma outra inscrita aqui, a Ana Kelly, que é enfermeira do SAD de Aquidauana. Queremos agradecer o conhecimento compartilhado. Somos em 13 profissionais e trabalhamos cuidados paliativos, finitude, terminalidade diariamente, o luto antecipado e pós-óbito. Temos muita resistência do hospital em leito terminal em patologias crônicas, onde a família não tem aceitação. Como devemos agir nessa situação? Acho que ela quis dizer quando a família talvez não tenha uma estrutura para o óbito em casa, né? A aceitação do óbito em casa. Alguém gostaria de compartilhar? Michele, professora. Eu posso dar, talvez, um start inicial. Primeiro, eu queria falar para a Alessandra, que vai... Eu não sei se ela está aí ainda. Está ali, sim, doutora. Né? Importante, né, você poder compartilhar, trazer para todos nós, né, uma situação vivida, né, e ainda você bem tocada emocionalmente, né, poder compartilhar, porque você agora começa a estar em 2 lugares também, né, como filha e uma profissional em formação, né, e você com certeza vai ser uma ativista da questão dos cuidados paliativos, né, até porque você passou pelos vários níveis de compreensão e isso é muito importante, né? Então, muito obrigada aí por compartilhar, né? A questão da família aceitar ou não a questão do cuidado em casa, acho que o Alexandre trouxe ontem umas questões que são importantes e a gente precisaria assegurar nos serviços de atendimento domiciliar ou com os outros nomes que existem, o que significa transferir para o domicílio. Né? Porque ainda a gente tem, às vezes, uma coisa meio cruel, assim, melhor em casa, mas melhor em casa para desovar. Né? Então, a gente tem que entender quais são as dificuldades da família, porque, de fato, às vezes existe. Uma delas, até me parece a mais simples de todas, que é o atestado de óbito. Né, se o paciente morre em casa e tal, mas muito porque as pessoas não sabem como é que vai ser esse processo de morrer, né? Se vai ter muito sofrimento, a dispneia, todas as outras questões. Então, se a gente puder dar um asseguramento, um pouco de como é e tal, e a garantia do telefone 24 horas, né? Porque qualquer encrenca, poder ligar e poder ter, né? Porque muitas vezes isso não acontece a contento, né? Então, de novo, compreendendo quais são as dificuldades e tal, a gente pode pensar junto, porque às vezes se corre no hospital porque não se sente capacitado para cuidar em casa, né? Então, com o desenvolvimento do atendimento domiciliar e todos facilitando essas questões, isso pode ajudar, né? Marcela, que está num hospital de referência, quer contribuir com alguma coisa? Que está do outro lado, né, Marcela? A gente tem alguns parceiros lá em Aquidauana, né, que tem a equipe de SAD. A gente até acompanha alguns pacientes que vêm para o ambulatório de cuidados paliativos pelo diagnóstico inicial ter sido lá no nosso hospital. E a gente percebe o tanto que o serviço, né, vem amadurecendo. E por mais que o SAD acompanhe, e a gente conhece a formação, tudo,
eles acabam... Tem alguns familiares que acompanham lá no ambulatório e eles trazem as dúvidas, até, às vezes, o próprio cuidador vem no ambulatório, né, com a listinha, né, pelo paciente ser acamado, já ter... Então, esse é um processo, né? Existe a necessidade da criação do vínculo, a necessidade dessa família, da equipe de saúde também estar fortalecida e da gestão também estar apoiando. E que são leitos necessários, são, porque nem todo mundo vai conseguir passar por isso em casa. E nem todo mundo vai ter os recursos para controle de sintomas em casa. Então, é muito importante a gente mostrar, né, para os nossos gestores a importância de sintomas não controlados em casa ou uma família não preparada para passar isso em casa criam traumas muito maiores. Então, a gente precisa trabalhar isso. E, de repente, não vai poder acontecer, mas não necessariamente precisa acontecer aqui em Campo Grande. Por que não pode acontecer lá em Aquidauana, né? Em que a rede de apoio desse familiar está lá? Então, isso que a Michele falou é muito importante, da gente realmente começar a trabalhar em rede, porque o quão difícil é, no final da vida de uma pessoa, às vezes ela ser privada dos seus, por acabar tendo que vir para Campo Grande e, às vezes, nem toda a família consegue participar desse processo aqui em Campo Grande. Então, o ideal é assim que esse controle de sintomas pudesse ser feito, mas desde que a equipe lá estivesse segura com isso e, como a doutora Maria Júlia falou, com uma rede de suporte aqui para os que não se sentem aptos, né, para esse controle de sintomas, porque isso é possível, né? A gente tem que assegurar isso, né? A doutora Priscila vai contribuir um pouquinho também. Eu queria falar para a Ana Kelly, embora a minha vivência atualmente não seja em SUS, seja em rede privada, mas a gente também lida com essa problemática, porque a gente, às vezes, tem pacientes de operadoras que são de fora, operadoras que não contam com o serviço de home care, né, nem SAD e nem da sua operadora, e a gente precisa gerenciar esse tipo de situação também. E aí vem novamente a importância e a base do que está sendo discutido hoje, que é a comunicação. A gente não aceita o não como resposta, a gente sempre tenta arrumar um jeito de fazer o melhor possível dentro daquilo que a gente consideraria ideal. Então, a gente tenta se comunicar com alguém, a gente busca algum recurso. No seu caso, talvez o hospital, né, do município, você tentar o contato para explicar o perfil dos pacientes, para sensibilizar essa pessoa que está ali nas vagas, porque muitas vezes a pessoa que tem que te dar a vaga, que ela não entende a complexidade do seu serviço e tudo que precisa estar contemplado no atendimento domiciliar para a gente permitir que esse óbito ocorra ali, né? E muitas coisas não são modificáveis por nós, né? Tem situações e situações de família que a gente não consegue realmente fazer com que o óbito aconteça ali, mas a gente não consegue dar a vaga. A gente tenta conversando, explicando a situação e sensibilizando. Talvez no primeiro paciente a gente não consegue isso, mas a gente vai fazendo aquele trabalho de insistência e de formiguinha e a gente vai conseguindo ter aquelas pessoas que acabam sendo nossas referências dentro do hospital, e isso não só dentro do hospital, no óbito para o paciente partir, às vezes dentro de uma UTI, que você precisa, naquele momento, levar o paciente para a UTI, a gente tem esse tipo de resistência também, e não existe um fluxo que obrigue a pessoa a fazer aquilo naquele momento, né? Não tem isso determinado, mas a gente também, aquele paciente também não pode esperar. Então, a gente tenta se comunicar com alguém. A gente vai insistindo, às vezes dentro da equipe alguém tem um acesso, né, àquele centro de forma mais fácil, mas a gente tenta ir dando um jeitinho enquanto o ônibus está andando, de trocando aquela roda. A gente não deixa sem fazer nada, sem tentar.